Brasil, o que fizeram com você. Tô sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto o choro é o lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar, não se apaga, não se rende. É o brilho dos olhos da gente. Olha ela lá, uma ideia ninguém pode aprisionar. Um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança vive. Olha a lua lá, chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. Chama que é bom, é Lula nos braços do povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. Chama que é bom, é Lula nos braços do povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Olá, companheiros e companheiras, seguidores do PT Ceará. Estamos aqui com o companheiro Carlos Eduardo. Nós vamos fazer uma sequência de entrevistas com os nossos pré-candidatos a deputados federais e estaduais pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2018. E o nosso primeiro convidado é o companheiro Carlos Eduardo, presidente licenciado do Sindicato dos Bancários. Tudo bom, companheiro Carlos Eduardo? Tudo bem, Poliana? Olá a todos que estão assistindo a gente. Então, eu gostaria de começar aqui contando um pouquinho do seu histórico, né? Você é presidente licenciado do Sindicato dos Bancários, casado, pai de 3 filhas, filho de professores, acostumou desde sempre a participar das greves, né, a favor da sua categoria, participou do movimento estudantil, da militância política, do Fora Collor, dos Cara Pintada, sempre esteve na luta através pelos direitos dos trabalhadores. E aí, em 2004, você se filiou ao Partido dos Trabalhadores, né? Por que essa escolha de se filiar ao partido, entre tantos partidos dentro do país? A história do Partido dos Trabalhadores, para mim, é uma história que, na minha juventude, era de uma visão extremamente romântica do que sinalizava, simbolizava o que tinha de mais aguerrido, de mais compromissado com os interesses da classe trabalhadora, do povo brasileiro, de reduzir desigualdades. E a formação que eu tive com os meus pais professores demonstrava de forma mais organizada, porque eram os militantes do Partido dos Trabalhadores que apoiavam as lutas dos trabalhadores, dos professores, dos estudantes. E aquele carinho todo, quando eu passei no concurso do Banco do Brasil e fui chamado para a direção dos sindicatos bancários, foi a grande motivação que eu tive de dizer que não iria fazer só uma luta setorial, uma luta sindical. Tinha que fazer parte de uma organização que pensasse o país, pensasse o Estado, pensasse mudar a vida das pessoas e também dar a condição e a qualidade para fazer as discussões de categorias serem importantes para os partidos. No caso, o Partido dos Trabalhadores é o grande partido brasileiro que tem a abertura para as massas, tem a abertura para os trabalhadores. E essa motivação veio com um convite na época do presidente do sindicato, o Valmir Ribeiro da Silva, e eu prontamente preenchi a ficha e desde então tenho militado com muita honra, com muito orgulho, dando a nossa contribuição para o partido e para o nosso país. Excelente. Carlos Eduardo, em 2009 você foi eleito presidente do Sindicato dos Bancários, né? Nos conte um pouquinho dessa sua trajetória à frente desse sindicato que é tão importante aqui no Ceará. Eu entrei no Sindicato dos Bancários em 2003, em 2006, na eleição seguinte, eu
tive a oportunidade de assumir a Secretaria de Finanças do sindicato e em 2009 assumi a presidência no mandato de 2009 a 2012, no segundo mandato de 2012 a 2015 e neste terceiro mandato de 2015 a 2019. Tive a responsabilidade de assumir a coordenação, a presidência, dirigindo os trabalhos de organização das campanhas nacionais da categoria, campanhas por saúde, campanhas de segurança, conduzir as greves e as negociações coletivas, trazendo inúmeras conquistas para a categoria bancária com o apoio de todos os nossos companheiros da direção do sindicato e com a força da categoria bancária e com a solidariedade do conjunto de sindicalistas e militantes políticos que entenderam a importância de que é você valorizar o trabalho, valorizar as empresas públicas, valorizar a organização sindical. E nisso a gente trouxe uma série de benefícios sociais para a categoria, benefícios econômicos, o aumento real acima da inflação, direitos sociais importantes, como é o direito de você ter no plano de saúde as pessoas de mesma orientação sexual diferente, tanto para a proteção de saúde dos seus parceiros e parceiras, como também nos planos de previdência, aumentar a licença maternidade para 6 meses, você ter auxílio creche babá, licença paternidade de 20 dias, e esses benefícios sociais com os benefícios econômicos representaram uma referência de conquistas para outras categorias. Além disso, aquilo que não avançava nas mesmas negociações com os bancos, a gente conseguiu criar uma série de iniciativas, campanhas em defesa da saúde da classe trabalhadora, no caso, combate à lerdorte, combate ao assédio moral, fazendo um processo que qualificou, tanto no judiciário como nas discussões legislativas, leis que viessem a dar garantia à proteção de saúde desses trabalhadores. E na questão de segurança, eu acho que a gente teve uma grande visibilidade, porque o que os bancos não queriam avançar na proteção à vida das pessoas, nós conseguimos apresentar projetos de lei que viraram, no caso de Fortaleza, que é a capital do nosso estado, o Estatuto de Segurança Bancária, que passou a ser uma referência nacional, e levamos essa lei para vários municípios no interior do estado. E no ano passado, nós conseguimos que o governador Camilo Santana, do Partido dos Trabalhadores, recebesse as contribuições juntamente com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e os militantes e deputados do PT tiveram um papel importante nisso, de que as propostas do Estatuto de Segurança Bancária, que foram feitas contribuições dos sindicatos bancários, fossem também da Lei Estadual de Segurança. Então, é uma história de conquistas, de muita luta e, nesse momento, de muita resistência, porque com o governo golpista de Michel Temer, é uma pauta extremamente de retrocesso e retirada de direitos, e nós estamos resistindo bravamente para que o trabalhador possa, nessa resistência, voltar a ter um espaço para garantir novas conquistas. Sim, além dessas lutas, de conquistas que foram feitas para a classe trabalhadora, na sua gestão à frente do sindicato, você priorizou também a unificação mesmo dos trabalhadores, com a realização de eventos, de atividades que unissem, que cada trabalhador bancário conhecesse um ao outro. Eu gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre essa importância da unidade dos trabalhadores. Como eu falei anteriormente na questão das pautas, para garantir o sucesso e aquelas conquistas sociais e econômicas, nós tivemos que fazer um processo de mobilização da categoria que fizesse com que todos percebessem que estão enfrentando uma organização econômica com interesses muito parecidos também. O interesse econômico de um banco público e de um banco privado, do ponto de vista da relação de trabalho, é de tentar maximizar a produtividade e a eficiência desse trabalhador, e isso tem consequências na exploração do trabalho. Esse trabalhador fica adoecido, ele passa por uma série de situações financeiras. Então, o que nós fizemos foi buscar reunir todos os trabalhadores de todos os bancos e mobilizando esses trabalhadores através de presença na base, nas agências bancárias da capital do interior, fóruns, representação sindical, delegados sindicais, tanto na capital como no interior, grandes congressos, participação em seminários, trazer grandes nomes para o debate da categoria com a academia, com a representação política nos poderes do Executivo, Legislativo e o Judiciário, e com isso nós trouxemos, além da organização, a confiança na representação que permitiu que a categoria bancária mais unida ficasse mais forte
E isso foi uma marca muito importante, porque na direção do sindicato nós temos bancários de todos os bancos, nós temos representação nas agências e nas regionais da capital do interior, em todos os bancos, e a gente sabe que com unidade e organização a gente tem a condição melhor de ter representatividade, e isso trouxe um cenário que é o que eu concluo nessa resposta. Nós temos mais de 70% da categoria bancária filiada aos sindicatos bancários. E essa representação nos deu força, não somente para enfrentar as iniciativas conflituosas dos bancos, mas também para galgar espaço na articulação política nos outros setores da sociedade. Inclusive, o Sindicato dos Bancários esteve muito presente na luta contra o golpe, na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, participando ativamente dentro da Frente Brasil Popular. E aí eu gostaria que você contasse um pouquinho mais dessa importância da atuação dos bancários dentro da Frente Brasil Popular aqui no Ceará. Os bancários, como eu disse, de forma organizada e representativa, têm condições de dar atendimento às demandas específicas da categoria, mas mais do que isso, perceber a categoria como um sentido cidadão. E para você avançar em conquistas sociais, não dá para fazer somente a luta da categoria. Nós nos organizamos através da Central Única dos Trabalhadores e, independente também da Central, a gente sempre teve um papel de solidariedade com outras representações sociais, sejam elas sindicais ou dos movimentos populares. E nós, desde o início, participamos da criação da Frente Brasil Popular, quando vimos o risco de retrocesso em 2014, de uma agenda neoliberal capitaneada na época pelo PSDB, e a defesa dos interesses das políticas públicas e daquelas propostas de privatização, elas somaram dentro da Frente Brasil Popular, que reúne mais de 300 entidades de movimento sindical, movimento popular, partidos progressistas de esquerda. E na queda, do golpe da presidenta Dilma, nós vimos desde a defesa da presidenta Dilma até a resistência ao golpe, contra as medidas de desmonte do Estado brasileiro do governo Temer, foi muito forte a presença nossa para capitanear as marchas, as organizações, as denúncias, os protestos, com alegorias, com alegria. Fizemos a alegoria do vampiro temerário que representava o golpista Michel Temer, fizemos a denúncia dos deputados traidores do povo, todos aqueles que votavam contra os trabalhadores na reforma trabalhista, na terceirização, e que organizou com essa força e solidariedade de todos a maior greve geral da história desse país no dia 28 de abril de 2017, onde nós conseguimos parar mais de 50 milhões de pessoas no país. Então, essa força nos deu ânimo para que a gente reforçasse os laços de solidariedade e essa frente pudesse se apresentar para ajudar não somente na resistência, mas nas lutas, como a gente tem a luta hoje por Lula livre, por Mariela vive, a luta por dignidade, a luta por democracia. Foi isso que lhe motivou a sair como pré-candidato agora a deputado federal? Por que você decidiu agora se lançar dentro da política mesmo, de fato? Eu sou militante do Partido dos Trabalhadores e sou também sindicalista e vejo claramente como os ataques que têm acontecido afetam o conjunto do povo brasileiro. Mas não somente o povo brasileiro como um todo, o povo nordestiense. Vendo os movimentos de privatização das empresas públicas, a deterioração, esvaziamento, sucateamento das políticas de acesso ao crédito, desenvolvimento, moradia, a transferência de renda, que acontece através dos bancos públicos. Vendo o que está acontecendo de intolerância com relação à luta popular das mulheres, dos negros, e vendo que o Nordeste cresce mais do que o país, porque ele passou a ter um espaço para ter mais desenvolvimento, mais aposentadorias, mais Bolsa Família, e isso gerou, inclusive, mais empregos, trouxe mais indústrias para cá. E quando a gente vê a agenda que está acontecendo no país, é uma agenda onde eles querem novamente esquecer o nosso Nordeste. Então, tudo que Lula conseguiu fazer pelo Nordeste, estão tentando desmontar. Qual é o nosso chamado? Nós somos Lula. Cada um de nós é um pouco do Lula. E a vontade de fazer para ajudar o outro,
para ajudar aquele trabalhador, colega de trabalho, para ajudar contra a privatização, para ajudar para que a gente tenha de novo felicidade nesse país, é a gente se apresentar. Não adianta negar a política, não adianta querer que aqueles que tomaram o poder para se completar, certo, fiquem a cavalheiros nesse poder. Nós temos que trazer essa novidade, trazer essa mudança, disputar esse espaço com a participação de cada um que nos assiste, com a participação de cada um que nós encontramos, porque a gente tem clareza de que se as coisas não estão como a gente queria, a nossa participação ela pode mudar tudo. E nós precisamos que esse convencimento, que essa certeza, ela irradie, essa esperança, ela volte e a gente, de fato, tenha um país de volta para o povo brasileiro, porque ainda falta muito para a gente ter o país que a gente quer, e o país que a gente quer não é somente um país para atender alguns bilionários. A gente precisa de um país que tenha um sistema financeiro mais justo com a população, que tenha uma reforma tributária, os impostos sejam pagos pelos mais ricos e os mais pobres tenham a proteção do Estado brasileiro, que tenha saúde e educação, que tenha crédito. Então, esse ânimo, a gente que é bancário, que está acostumado com esse atendimento de viabilizar as políticas públicas, nada mais para a gente natural do que a gente enfrentar nesse momento, se apresentando para que a gente possa contribuir para a solução desse país junto com o Partido dos Trabalhadores, junto com o povo brasileiro. Dentre a sua campanha, quais são as suas principais propostas que serão apresentadas agora para as eleições de 2018? Bem, primeiro, as propostas são de resistência ao golpe, né? Então, são propostas que tratam da preservação das empresas públicas no atendimento das políticas públicas ao povo brasileiro. Não é razoável aceitarmos o desmonte do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, do seguro-desemprego, do FGTS, e tudo isso só acontece porque existe uma Caixa Econômica Federal. Não dá para aceitar o desmonte da agricultura familiar, do crédito que financia a alimentação de mais de 70% dos brasileiros, que acontece através do Banco do Brasil. Não dá para aceitar que haja o desmonte do microcrédito que garante a transferência de recursos que geram desenvolvimento e empreendedorismo para boa parte da população nordestina, que acontece através do Banco Nordeste. Não dá para aceitar que a juventude fique sendo tolhida do acesso ao crédito que permite o ensino superior através do FIES e das políticas públicas de acesso ao ensino superior e à educação, com a privatização das empresas públicas. Por quê? Porque o setor privado não quer essas políticas públicas, ele quer lucro. Então, essas são propostas de resistência, mas nós temos também propostas de avanço. Nós precisamos reformular o sistema financeiro nacional. Nós precisamos que os bancos diminuam as taxas de juros, aumentem o crédito, garantam recursos para investimento de desenvolvimento local e não de especulação e acumulação no país. É preciso que a gente tenha a revogação da reforma trabalhista, que foi, na verdade, uma deforma trabalhista que barateou a mão de obra no país para atender poucos bilionários e empresas internacionais, e a gente tenha o pequeno, o médio comerciante voltando a contratar esse trabalhador com condição de fazer a economia girar de uma forma positiva para todos, não para poucos, para todos. E é importante também que a gente tenha a proteção de todos aqueles que trabalharam, não dando condições para que haja uma reforma da Previdência, onde as pessoas não tenham mais condições de se aposentar. E essa reforma da Previdência sendo pensada apenas para que os bancos venham a vender produtos de previdência complementar, substituindo o INSS. Nós precisamos de sistema único de saúde, precisamos de proteção previdenciária, precisamos de tudo isso. E é claro que aqui para o nosso Nordeste, nós precisamos não somente de mais segurança, nós precisamos de um Estado que continue a fazer as mudanças que têm sido extremamente aceitas pela população. O governo Camilo Santana, que é o governo do Estado, ele precisa de apoio para, no Congresso Nacional, viabilizar as emendas para o povo cearense, mas precisa também de apoio para que Lula, presidente, possa trazer as propostas de desenvolvimento das grandes obras, a integração do Rio São Francisco, as águas, o nosso enfrentamento para que a gente que convive com a seca tenha espaço, porque o nosso povo tem esse desenvolvimento, como teve as políticas públicas, e a gente está vendo que tudo isso está sob ataque. Então, resistir e lutar, resistir e vencer, resistir e avançar. A gente precisa defender tudo por todos, mas precisa fazer isso com o lado. E o nosso lado é o lado dos trabalhadores.
Então, a nossa proposta, como é no parlamento, é ajudar a construir uma frente, que seja uma frente que não venha permitir que o Congresso Nacional tenha as medidas aprovadas em desacordo com a população. Cada um que votou no deputado votou para que votasse pelo povo. Exato. E não para estar destruindo o Estado brasileiro contra o interesse do povo. E o que é que nós temos hoje? Nós temos uma representação que não tem seguido essa linha. É por isso que tem um descrédito gigantesco na população. É por isso que nós não podemos deixar que as eleições fiquem à margem do interesse da população. Você tem que, na verdade, sair da zona de conforto para votar numa proposta que venha a enfrentar tudo isso. E é isso que a gente tem colocado de contribuição, fazer candidaturas em todo o país, no estado do Ceará, para fortalecer essa ideia de resistência e de volta às políticas públicas e desenvolvimento do nosso país. E Lula para presidente? Lula presidente, Lula é inocente, Lula é o que representa a ideia e a confiança do povo de que nós podemos ter um país de orgulho, um país que seja um lugar bom para morar, um país onde a gente possa tomar café da manhã, almoçar e jantar, onde os nossos filhos podem ir para a escola, podem fazer carreira, podem se formar e ter uma graduação, onde o nosso desenvolvimento econômico tem acesso, porque tem crédito. Você pegar um Banco Nacional de Desenvolvimento para ajudar a micro, pequena empresa, porque vai desenvolver o comércio, mas vai também criar emprego, e tudo isso está sendo desmontado porque quem está no poder nesse momento não tem altivez para defender o país, ou seja, não são nacionalistas de fato, não são solidários de fato, e a gente precisa fazer uma campanha para que Lula seja o nosso presidente, porque ele tem a confiança do povo. Não é à toa que ele está em primeiro lugar nas pesquisas, apesar de um ataque que eu nunca vi na minha vida, apesar de ter algum tempo de vida, nunca vi um ataque tão virulento a uma pessoa que foi presa sem provas, que tem a preferência da população para ser presidente no primeiro turno e que com certeza sabe como resolver os problemas do país, porque quando tomou posse em 2003 como presidente do Brasil, o Brasil estava com 26% de taxa de juros, estava com risco Brasil acima de 2.000 pontos, o dólar estava acima de R$4, devia no FMI, e ele conseguiu reinventar o Estado brasileiro apostando em quem mais trabalha, que é a classe trabalhadora e o povo mais pobre desse país. Exato. Para encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado para os companheiros e companheiras que estão nos assistindo agora pelo Facebook, para essas eleições, o que é que eles devem fazer, como é que eles pesquisam direitinho, né? Para que eles lembrem quem são os candidatos que eles vão votar, para que eles pensem direito sobre esses nomes, sobre os partidos, e da importância de que tudo isso tem, né? De que o voto do deputado federal, do deputado estadual, governador, presidente, pode mudar de fato o nosso país. Bem, meu recado muito claro é de que você que está nos assistindo faça uma reflexão muito simples. A sua vida, ela melhorou nos 2 últimos anos ou ela piorou? Se ela melhorou, possivelmente você está tendo uma condição econômica diferente da maioria do povo brasileiro. Mas se ela piorou porque aquilo que estava sendo construído de espaço está sendo tirado de você. Então, você tem que saber quem é que está tirando isso de você. Você tem que saber quem é que foi lá no Congresso Nacional para votar para tirar o seu direito trabalhista. Quem é que foi lá no Congresso Nacional para propor tirar a sua aposentadoria? Quem é que foi aprovar leis que iriam piorar ou dificultar a sua liberdade de organização para que você tivesse uma melhoria da condição de vida sua, da sua família, dos seus vizinhos? E que governo que tem compromisso de fazer isso? Portanto, você vai ter que pesquisar quem é que estava lá fazendo o que e por quem. Ou seja, quem teve compromisso com o povo e quem não teve. E se você tiver uma visão de que precisa mudar, precisa de uma nova política, pessoas para estar renovando, reforçando isso, você pode ter certeza que se você pesquisar, você vai ver pessoas extremamente compromissadas. Eu estou falando aqui como um militante do Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores tem, na sua história, toda oportunidade de verificar que o povo brasileiro melhorou de condição de vida, passou a ter mais orgulho, mais felicidade, não de forma
sonhadora, mas sonhando e realizando todo dia. Então, vote de forma consciente, vote de forma organizada, não vote porque é o candidato do patrão, vote no candidato do trabalhador, vote no candidato do bairro, vote no candidato que você, ou candidata que você tenha a clareza, que tem compromisso com o povo e não compromisso com o poder econômico. E com certeza a gente vai achar caminhos para a solução do país. Obrigada, companheiros e companheiras. Eu sou Poliana Shoa. Nós encerramos o live de hoje e o próximo será com o companheiro José Ayrton, deputado federal. Até mais.